Vamos lá. Gente, uma frase muito impactante que mexeu comigo, mas que eu aprendi. Eu aprendi com o que foi vivido, né, durante... Eu vi, exato, foi uma aula mesmo, eu vi o Flipchart ontem. Achei muito legal, inclusive, acho que eu vou adotar esse método também. É legal, a gente às vezes tem fixação, né? Mas uma frase que eu entendi do que o AP ministrou no domingo, ele falou sobre justiça de Deus, sobre sermos justiça de Deus nessa terra. E aí, eu só sei que eu sou justiça de Deus quando eu paro de viver tentando provar quem eu sou de verdade. E isso me impactou muito, porque eu, na minha adolescência, eu tinha uma como é que fala? Mania de aprovação? Não, é uma palavra específica. Mas eu gostava muito da aprovação das pessoas. Eu gostava muito e eu fazia de tudo para chamar atenção e para provar quem eu era. Só que, se nós somos filhos de Deus, se nós sabemos quem nós somos, nós não precisamos viver tentando provar quem nós somos, porque nós já sabemos quem nós somos. Necessidade, isso, Dai. Eu tinha uma necessidade de aprovação muito grande em relação a quem eu era e como eu queria que as pessoas me conhecessem, sabe? Só que aí eu cresci. E aí quando eu cresci, eu adquiri mais conhecimento, eu adquiri mais sabedoria, eu adquiri mais entendimento em Deus. E aí eu literalmente, sabe, entendi, eu falei, não, mas tem alguma coisa errada. Eu não preciso ficar tentando provar quem eu sou, se eu já sei quem eu sou em Deus. Então, quando eu entendo, quando eu sou quem eu sou em Deus, automaticamente essa necessidade de aprovação sua, e nossa, porque já foi também minha, não é mais, ela acaba, ela literalmente acaba, porque você entende quem você é em Deus. E na maioria das vezes eu preciso dizer para vocês que o maior vazio do homem está em dois passos. Entender quem ele é e qual a missão de vida dele. Vocês já passaram por essa crise de identidade onde você está simplesmente buscando entendimento em Deus e não consegue ter clareza de quem você é em Deus e qual a sua missão? Eu já ouvi várias vezes, em vários locais que eu fui, onde a pessoa falava, não, eu tô buscando meu propósito de vida, é meu propósito de vida, e não sei o que, não sei o que. Só que a pessoa estava totalmente contrária àquilo que Deus tinha direcionado ela. E na maioria das vezes é por falta de clareza, de saber quem você é em Deus. Porque quando nós somos filhos de Deus, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nós paramos de agir como escravos, nós paramos de agir como... pessoa que é paga, né, como CLT, digamos assim. Nós paramos de agir como pessoas que não fazem parte da família, porque quem entende quem é filho, ele sabe que ele tem uma diferença, né? Quando você é filho, você tem diferença para quando você é escravo. Quando você é herdeiro de uma herança, tem diferença para uma pessoa que trabalha e que não é herdeira. E se você entende que você é filho e herdeiro, e co-herdeiro com Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer que 90% já te dado clareza por Deus em relação a essa palavra. Porque você entendeu que você é a justiça de Deus na terra. E não tô falando de justiça própria, justiça do próprio braço. Quando você tá lá, passando por um problema, e uma pessoa vem, e ao invés de te ajudar, ela quer te massacrar mais ainda. Eu não tô falando desse tipo de justiça. Eu tô falando de uma justiça muito além disso. Amém? E eu preciso te dizer que hoje o Espírito Santo, aquele que habita dentro de mim e de você, ele quer curar, ele quer nos curar. Nos curar, mas como assim, Calidiane? Ele quer curar? Como assim? Eu não tô entendendo. Calma, que eu vou já trazer o esclarecimento disso. Ele quer curar uma das maiores dores do coração humano. E qual é a maior dor de um coração humano? Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade e muito menos falta de milagre na vida dos humanos hoje. Hoje. Tô falando da geração de hoje, do mundo que nós estamos vivendo atualmente. A maior crise de um homem hoje nessa terra é saber quem ele é. Eu iniciei falando sobre isso, mas agora eu vou discorrer o assunto para que justamente vocês tenham clareza.
Clareza e entendimento daquilo que Deus quer trazer para nós como revelação de hoje, tá? E todos nós carregamos dois... Quando você não entende quem você é, tá, gente? Especificamente para as pessoas. Nós carregamos dois grandes vazios. Primeiro vazio é preencher aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, você está tentando preencher e você não consegue entender como faz, porque na verdade não se preenche com qualquer coisa ou com qualquer sentimento, com qualquer emoção, não, você preenche só com o Espírito Santo de Deus, amém? Acho que todos têm a clareza disso. E o segundo maior vazio é sobre o propósito de vida, sobre a missão. Enquanto você não consegue enxergar o que você veio fazer nessa terra, o porquê que você nasceu, o porquê que você cresceu, qual a família que Deus te colocou, quem são as pessoas que estão ao seu redor, quem são os seus amigos, por que você trabalha no local que você trabalha, você na maioria das vezes sente um vazio. E aí você tenta preencher com amizades que são superficiais, pessoas, você coloca os seus sentimentos, suas frustrações dentro de uma pessoa que você acredita ser o seu salvador, o seu super-herói da vida. Você faz com que situações que não eram para ser ruins se tornem ruins, a experiência que você tem se torna ruim em relação a uma situação que não era para ser ruim. Então você começa a jogar. É como se você expelisse de você coisas, e essas coisas elas atraíssem outras coisas, e na maioria das vezes não atrai coisa boa, na maioria das vezes você atrai coisa ruim. Então quando a gente não entende o nosso propósito de vida, quem nós somos em Deus, é exatamente isso que acontece. Um exemplo muito claro que eu posso trazer para vocês é de uma criança. Vocês que são pais, vocês vão passear com seus filhos, e aí na hora que você chega no shopping, você fala: filho, fica aqui que eu vou ali e já volto. Você aponta o local, você mostra o local. Seu filho já é um filho que tem entendimento. E aí tá bom, beleza. Pai seja contigo, mulher valente de Deus. Seja muito bem-vinda à nossa live, Evelyn. E aí você deixa lá e fala assim: já volto. Eu não vou levar nem um minuto para sair daqui e voltar, então espera aqui. Só que quando você sai, automaticamente você olha para trás e você não consegue mais ver seu filho. Bate aquele desespero, não bate? Agora imagina na criança que não consegue te ver, ela sai daquele local achando que vai até o seu encontro, mas ela acaba se perdendo. As pessoas podem dar para ela naquele shopping brinquedo, doce, dinheiro, presente, mas a única coisa que mais importa é a presença. Você tem noção disso? É ela se sentir acolhida, é ela se sentir totalmente segura. Só que ela não te encontra. E mesmo ela tendo tudo o que ela tem, ela não vai conseguir se satisfazer. E é exatamente isso que acontece com uma pessoa que não entende e que não se sente segura em relação ao momento que está vivendo, em relação à situação. Vem cá, filha, senta aqui. Senta aqui do lado da mamãe. Só um momentinho, gente. E aí, eu preciso dizer que nada substitui a ausência de um pai. Nada substitui a ausência de um pai. E quando você não entende quem você é e o pai que você tem, é exatamente isso que acontece. Você se sente perdido. Você tenta preencher com coisas o vazio que está dentro de você, porque você não entendeu que já habita um Espírito Santo, o Espírito dele dentro de você. Amém? Ou seja, a falta de pertencimento que acontece naquele ambiente onde a criança se sente perdida e ela tenta buscar e encontrar o acolhimento, é exatamente isso que acontece com a gente. A gente tenta buscar acolhimento em locais que não é para buscar. Às vezes você busca se aconselhar com pessoas que não é para se aconselhar. Às vezes você busca também encontrar soluções onde uma solução física não resolve o que é espiritual. E muitas das vezes Deus só está querendo que a gente seja mais íntimo dele, mais próximo dele, para justamente nós entendermos quem nós somos em Deus. Porque quando você é íntimo do seu pai, você entende que nada, toda situação pode acontecer, mas nada importa sem a presença dele.
Amém? Eu já passei por isso. Às vezes eu queria só meu pai lá perto e graças a Deus eu tinha. E se você não teve, tenha a certeza que você já tem um pai. Se você não teve na infância, mas eu não tive pai, eu não cresci com pai, tudo bem, tá tudo certo. Porque hoje você já tem. Sabe por quê? O maior pai que você pode ter na vida é Deus. É aquele que é o nosso maior consolador, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos momentos mais improváveis tira soluções que a gente nem faz ideia, nem imagina, mas ele vai lá e mostra pra gente que há um pai maior que todos os pais, inclusive maior que os pais que até que os pais que nos decepcionaram, que ele nos entregou nas mãos. Amém? Tenha a certeza disso. Ou seja, gente, se nós não tivermos uma convicção clara da nossa posição no reino, nós sempre correremos atrás de um destino que Deus já nos entregou. Imagina uma pessoa, Deus já falou, olha, você vai ser próspero. Sejam muito bem-vindos, Pai seja contigo. Mulheres valentes que acabaram de entrar na live, sejam muito bem-vindas a mais uma live Bom Dia Valentes. Hoje nós estamos falando sobre justiça de Deus. Assim como foi falado ontem, nós estamos explanando esse tema mais ainda, em trazendo um direcionamento da parte de Deus para você. Amém? Então, só um momentinho. Imagina você. Deus falou assim, Maicon, eu vou te fazer o homem mais próspero dessa terra. Sabe Salomão, o homem mais sábio do mundo, da terra? Ele falou para você, você vai ser o homem mais próspero dessa terra. Você vai ter as maiores empresas dessa terra. Você vai ter as maiores terras dessa terra. As pessoas não acreditarão, elas não entenderão. Elas não entenderão o que vai acontecer na sua vida, mas eu estou contigo. Eu sou contigo. E aí o Maicon, ele recebe aquela palavra. Ele recebe aquela palavra e aí ele começa a caminhar. Só que nesse nosso caminho, nesse nosso percurso, gente, o inimigo sempre vai tentar atrasar. Eu preciso te dizer e deixar bem claro sobre isso. O inimigo vai tentar falar palavras contrárias, ele vai colocar pessoas que vão tentar te desvirtuar do teu caminho, ele vai tentar colocar situações para justamente ele te fazer cair, entendeu? Então, nesse processo do cumprimento da palavra, até de fato, do início da palavra que foi profetizada na sua vida, até o cumprimento da palavra, tem um processo, certo? Beleza? O Maicon sabe quem ele é em Cristo Jesus. Só que chega um certo momento que ele fala, nossa, mas está demorando muito. Será que de fato isso vai acontecer? Essa dúvida que ele está começando a ter, responde aqui para mim. É uma dúvida que é para ter ou não? Escreve para mim, sim, não. Escreve para mim que eu quero saber se você está aqui comigo. Se você está entendendo o contexto da situação. Se você está entendendo aquilo que Deus está trazendo clareza para nós. Será que é para ele ter essa dúvida, sim ou não? Se Deus entregou a palavra para ele, só que na cabeça dele está demorando o cumprimento dessa palavra. É para ele ter essa dúvida? Já responde. Entendi. Exato, gente. Não é para termos essa dúvida. Por quê? Por que não é para termos essa dúvida? Porque ele já sabe quem ele é em Cristo Jesus. E se Deus deu uma palavra para ele, o nosso Deus não é filho do homem para que... Não é homem. Não é um homem comum. Ele não é um homem de carne e osso. E nem filho do homem para que se arrependa da palavra que ele já entregou para o Maicon. Agora imagina uma pessoa que não entendeu. Pai seja contigo, mulher valente de Deus. Agora imagina uma pessoa que não entendeu quem ela é em Deus. E aí um profeta vai lá e profetiza na vida dela e fala, você vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, você vai ser uma profetisa de Deus, você vai ser... E começa a entregar palavras de esperança para ela, palavras que vão fazer ela se encher do Espírito. Só que ela ainda não entendeu quem ela é em Deus. E aí ela sai daquele dia e ela fica pensando, nossa, mas me falaram isso, isso, isso. Ok. Ela sai daquela igreja, aí ela vai em outra igreja na semana que vem. No sábado, tá tendo um culto lá, ela vai lá e entra naquela igreja e entregue outra palavra para ela, certo? Só que as palavras que ela recebeu são palavras que complementam a palavra da semana passada.
Só que ela ainda não entendeu quem ela é em Cristo Jesus. E aí ela, não, mas eu preciso saber mais. E aí ela vai em outra igreja no domingo de manhã. Presta atenção, olha o que a pessoa tá fazendo, olha a salada mista que ela tá fazendo. No domingo de manhã, pã, Deus vai lá e entrega de novo, porque Deus quer trazer clareza para ela. Ele quer direcionar ela no caminho certo. Ele quer que ela tenha certeza que é Ele que tá falando com ela. Então, ela fica pedindo, Senhor, me mostra com clareza. Senhor, me dá o discernimento. Senhor, fala comigo. Senhor, tanana. Aí domingo ela vai, domingo de manhã, no outro culto. Nesse culto, o pastor é usado para falar com ela de novo. E aí ele também traz coisas específicas da palavra da semana passada, mais a palavra de ontem. Só que ela ainda não entendeu. Você tem noção disso? Quantas palavras aquela pessoa não recebeu e não tomou posse porque ela não sabe quem ela é em Cristo Jesus, e ela fica rodando, e ela vai na célula, e ela vai no encontro de outra igreja, e aí ela vai nos... Gente, a gente tem que entender que nós somos filhos dele. Beleza? Somos filhos dele. Nós temos que estar debaixo de uma liderança. De uma liderança para justamente nos trazer a cobertura que nós precisamos. Certo? Até aqui todo mundo, tudo certo? Ah, então eu não posso ir em outras igrejas, eu não posso... Pode, com certeza você pode. Mas é interessante que você esteja conectado e alinhado a uma pessoa específica, para que justamente você não tenha... como é que fala quando a pessoa fica com muitas opiniões? Exato. Para que você não tenha que ficar ouvindo várias pessoas ao mesmo tempo e perca a clareza que você tem, para que justamente você crie raízes onde você está. Você tem noção? O Michael, ele sabia para onde ele estava indo. Só que ele ouviu uma voz contrária e o inimigo tentou tirá-lo do caminho. Mas ele falou, opa, peraí, tá errado. Vou continuar o meu caminho. Ele conseguiu persistir. Mas a outra pessoa que não sabia quem ela era em Deus, ela podia ouvir as maiores palavras do mundo. Deus poderia entregar revelações grandiosas para ela, mas por ela não saber quem ela é, ela deixou passar todas. Então não vai se cumprir na vida dela? Vai, se ela entender quem ela é em Deus. Exato, Gleice. Essa palavra que eu estava tentando lembrar. Exato. Uma salada de palavras que só geram confusão no lugar de edificação. Exato. Deus, o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus específico, é um Deus que traz clareza, é um Deus que traz discernimento e que te traz direção. Ele não te deixa ficar perdido. Ele não te deixa ficar confuso com os seus sentimentos, com as suas emoções, com os seus pensamentos. Ele te deixa ficar totalmente claro e centrado na presença dele. Exato. E não era nem sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre ser justiça de Deus, mas o Espírito conduziu para outro caminho. Eu não sei exatamente com quem ele quer falar hoje, mas receba essa palavra como uma palavra de exortação, uma palavra de total direcionamento do Espírito Santo de Deus. Porque hoje ele está falando especificamente com a gente. Não é só... Gente, não pensem que ele fala só com você. Quando ele fala através da nossa boca, ele fala primeiramente conosco. Primeiramente pega na gente, corta na gente. Paz seja contigo, Renato. Seja muito bem-vindo à live Bom Dia Valentes. Ou seja, o maior ataque do inferno é contra a nossa identidade. Você tem noção que ele luta todos os dias para te provar de forma contrária que você não é filho de Deus? Que você não é merecedor daquilo que Deus tem para as nossas vidas? É todos os dias, meu irmão. Ele não muda a estratégia, ele faz a mesma coisa, só que ele usa pessoas diferentes, ele usa situações diferentes para que justamente ele te faça ficar cada dia mais fraco. Para justamente você não cumprir aquilo que Deus tem para sua vida. Ou seja, ele não começa atacando suas finanças. Não é primeiro na parte financeira que começa o agir dele. Ele começa atacando exatamente quem você acredita ser. Lembra de Eva. Na hora que ele foi oferecer o fruto, ele disse assim, se ele disse que vocês não vão morrer, por que você não vai comer esse fruto? Lembra de Jesus no deserto? Ficou em jejum. E aí a primeira coisa que Satanás chegou para Jesus para falar foi, se és filho de Deus. Ele já sabia que ele era filho de Deus. Jesus não tinha dúvida. Mas ele quis confrontar Jesus, ele quis mostrar para Jesus que ele
que ele poderia ser muito mais daquilo, só que Jesus já sabia o propósito que ele estava cumprindo. Então ele não precisava provar para Satanás, muito menos para Satanás quem ele era. Muito menos para Satanás. E às vezes a gente se deixa ser tentado. A gente se deixa. Não é porque ele tenta, mas às vezes a gente abre uma brecha. Ai, Calidiane, como que eu posso não abrir brechas? Se fortalecendo em Deus, sendo íntimo de Deus todos os dias. Ah, mas seja mais específica e mais clara. Leia a palavra de Deus, ore, faça jejum, interceda pelas pessoas. O que é interceder, Calidiane? É orar pela pessoa, é desejar coisas boas, porque na nossa boca, através da nossa língua, a vida e a morte. Você quer levar o que para a vida das pessoas? Você quer ser a vida nas pessoas ou você quer ser morte? Eu quero continuar sendo vida. Então, se você quer continuar sendo vida, continue declarando palavras boas, continue trazendo à existência aquilo que te traz esperança pela sua renovação da sua mente. Continue falando e profetizando palavras que vão trazer e vão fazer o seu dia ser diferente. Não deixe que o inimigo entre e faça morada, porque já tem uma morada aí. Essa morada que habita dentro de você é muito maior do que qualquer situação, do que qualquer problema, do que qualquer pessoa que existe nessa terra. Você tem noção que você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você? Porque eu tenho. E eu sei o que ele é capaz de fazer através da minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu sei o que ele é capaz de fazer através da sua vida. E eu espero que você também tenha essa clareza, assim como eu tenho. Eu espero que você entenda que ser justiça de Deus na terra é muito mais do que agir de forma certa, mas é entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que só Ele é o caminho, que só Ele é a verdade, que só Ele é a vida. Amém? Ou seja, Satanás, quando perguntou de Jesus se ele fazia milagres, ou se ele era o Filho de Deus, meio que indagou. Ele não fez uma pergunta simples. Ele perguntou sobre a sua identidade, ele quis ir muito mais a fundo. Só que Jesus não se deixou ser tentado por Satanás. Porque quando alguém esquece quem é, a pessoa aceita qualquer proposta. Paz seja contigo, pastor Eliezer. Seja muito bem-vindo à live Bom Dia Valentes. Preste atenção. Quando alguém esquece quem era em Deus, aceita qualquer proposta. Imagina se Jesus, mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo com fome, tivesse aceitado o pão, a transformação de milagres que Satanás tinha induzido ele a fazer. Imagina, ele teria perdido. Nós, muito provável que não estivéssemos aqui. Imagina se ele se deixasse ter tentado por Satanás. Meu filho, a gente não estaria nem aqui conversando hoje, vivendo essa era diferente, essa era da tecnologia, onde a gente consegue alcançar vários povos através de uma live. Agora imagina você. Eu já assisti um filme, não sei se vocês assistiram um filme Rei Arthur, é um filme mais atual, e aí ele fala que ele passou por um trauma muito grande, onde o tio dele matou o pai dele. Eu tô contando uma história aqui que nada a ver, mas é para ilustrar aquilo que eu quero falar para vocês. E aí, ele era o herdeiro do trono. Só que o tio dele, ele fez um pacto com as trevas. E ele ganhou uma força sobrenatural e matou o pai. E aí o pai ajudou o filho a fugir. Só que o trauma foi tão grande, que ele foi mandado para uma cidade vizinha. E nessa cidade vizinha, ele esqueceu quem ele era. Ele não lembrava quem era a mãe, quem era o pai. Ele não lembrava de onde ele tinha vindo. Então, ele foi tão massificado. Não, você é daqui, você nasceu aqui, você mora aqui, que ele esqueceu. Só que chegou uma certa idade que ele começou a ter uns sonhos mais fortes, como se fossem reais. E aí ele, por uma coincidência, começaram a procurar ele de volta. Porque o tio queria continuar com o poder. E no final das contas, o que aconteceu, Calidiane? O rei Arthur voltou a ser rei, ele entendeu quem ele era e relembrou tudo de novo, quem ele era. Ele passou a ficar como herdeiro do trono de novo, começou a desfrutar daquilo que ele tinha nas mãos, só que para isso ele teve um processo.
para justamente matar o tio dele. E, enfim, muitas coisas aconteceram. Mas qual que é o contexto da história que eu quero dizer para vocês? Quando ele não lembrava quem ele era, ele vivia como mendigo. Literalmente, ele vivia como mendigo, como uma criança de rua. Ele foi criado por uma casa de mulheres, mas ele não sabia quem ele era, então ele vivia como se não fosse o rei daquela nação. E ele era o rei da nação. Só que ele era uma criança. E ainda tinha esquecido de onde ele vinha. Agora imagina as pessoas que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas continuam vivendo como mendigos do rei. Não se assentam como filho, não se assentam na mesa para comer com o rei, porque são filhos e são herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. É isso que acontece quando uma pessoa não sabe quem ela é em Deus, não sabe que ela foi feita a justiça de Deus. Isso, exato, Gleice, exato, é exatamente isso que acontece. A pessoa, ela se faz mendigo, ela se faz de escravo, ela continua tendo as mesmas, como é que fala? As mesmas atitudes antigas, porque ela ainda não entendeu quem ela é em Deus. Ela ainda não entendeu que ela é filha do rei, que ela também é rainha, que ela vai se tornar rainha. Na verdade, nós já somos reis e rainhas. Você tem noção disso? É isso que acontece quando uma pessoa não entende quem ela é em Deus. Ela esquece totalmente de exercer aquilo que foi concedido a ela, que foi dado especificamente para ela. E quem tem um pai, como nós temos, exato, Grace, velhos comportamentos, exato, ela continua fazendo as mesmas coisas antigas. E Deus já falou, meu filho, quando eu te tiro do império das trevas e te trago para o reino da luz, você já foi tirado daquela situação. Você já não vive mais naquela situação, você já não é mais aquela pessoa, mesmo que pessoas ao seu redor digam palavras contrárias, as situações na sua vida não pareçam ter mudado, mas no mundo espiritual tudo já foi mudado. Porque primeiro acontece lá para depois se materializar no físico. Primeiro acontece de forma interna para depois externalizar aquilo que Deus quer e tem feito na sua vida. A Gleice acabou de falar uma coisa importante aqui. E as pessoas esquecem o que significa ser rei e rainha também. Acho que é sobre ter riquezas, posses e comer o melhor dessa terra apenas. Lembre que rei e rainha também tem momentos de guerra, de guerrear. Lembre que eles têm que governar. Lembre que eles têm que ter a posição de pode jogar porque eu enfrento a situação, eu sou quem vai comandar, eu sou o que vai na frente. Exato, a ter responsabilidade. Lembre, você é rei e rainha de Deus. Você precisa exercer o governo de Deus na sua vida. Você precisa se posicionar perante a situação, perante as pessoas, perante o mundo. Porque você não é desse mundo. O mundo jaz do maligno. Você é um ser que veio para viver nesse mundo, mas que não viverá a eternidade nesse mundo. A Gleice colocou aqui, rei e rainha tem uma enorme responsabilidade em cuidar de um povo. As suas decisões impactam uma geração de vidas, exato. Eu sou o que vai colocar a mão na massa, exato. Sacrifícios, isso, Michael, isso. É exatamente isso. Seja muito bem-vinda, mulher valente de Deus, Sivonei. É exato, gente. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nós agimos exatamente como é para ser agido. Nós nos posicionamos exatamente onde é para estar e como é para estar. Ah, mas o meu mundo tá caindo, pastora. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Meu amigo, se posicione e fale, eu não aceito essa situação na minha vida. Eu sou filha de Deus, eu sou herdeira dele. Ele deixou heranças para que eu possa desfrutar nessa terra. Ele não escondeu de mim, ele deixou para mim. Esse gigante, esse problema financeiro, não sei, essa doença que parece interminável, esse não sei o que, você vai decretar sobre essa doença, você vai decretar sobre as suas finanças, vai falar, em nome de Jesus, eu decreto que hoje é o basta na minha vida. Hoje eu já não vivo mais a situação. Hoje, a partir de hoje,
eu verei o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas virá do norte, virá do leste, virá do sul, virá do oeste, todas as oportunidades que eu preciso e que eu enxergo. Então, Senhor, abre os meus olhos, renova a minha mente para que eu possa, onde eu olhar, onde meu olho enxergar, eu possa ver possibilidades. Ver abertura de portas. Essa doença que ainda persiste na minha vida, ela cairá por terra. Em nome de Jesus, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais nenhum tipo de problema. E começa a decretar, meu irmão. Você é filho de Deus. Você tem autoridade. E quando você tem autoridade, o mundo espiritual reconhece. E se está acontecendo no mundo espiritual, pode ter certeza que em questão de minutos, em frações de segundos, acontece o sobrenatural de Deus, a manifestação de forma física na sua vida. Eu posso te falar com toda certeza que é assim que acontece, porque eu já vivenciei várias situações desse jeito. De financeiro, de cura de saúde, de cura emocional. Eu já vivenciei isso. Eu tenho uma certeza que não é só comigo que acontece. Se você se posiciona, se você usa a autoridade que você tem em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, acontece. E se prepare para viver o sobrenatural de Deus, porque é algo extraordinário. E o diabo, ele sempre vai tentar estabelecer um Deus distante. Ele sempre vai colocar na sua cabeça que você não pode se relacionar com Deus como seu amigo, como uma pessoa íntima, como uma pessoa próxima. Ele sempre vai querer fazer você entender que é difícil demais de você alcançar, de você conseguir levar a sua oração para Deus. Ele sempre vai tentar te confundir em relação a isso. Mas eu te trago muito. Esse inclusive, pode ter certeza que agora, nesse exato momento, ele tá tentando fazer alguma coisa para dispersar vocês. Dispersar a gente. Tá tentando usar alguma situação ao nosso redor para que essa live não aconteça, para que eu não fale aquilo que precisa ser ministrado. Você pode ter certeza disso. Ele é um bicho sujo, mas ele já está derrotado e está debaixo dos nossos pés. E tudo que ele tenta fazer, ele vai levantar e vai cair ao mesmo tempo. Porque aquele que habita dentro de nós e aquele que habita ao nosso redor é maior e muito melhor que ele. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, um aleluia. Falar, é isso, Senhor, eu estou contigo e não abro mão. Viu aí, ó, Gleice? Eu nem sabia disso, mas eu falei, mano, esse é astuto, esse é sem vergonha. Pense, Pai seja contigo, mulher valente de Deus, Caliede, minha irmã. Ou seja, ele sempre vai tentar nos deixar distante de Deus. Ele sempre vai falar assim, ó, pra você tentar conversar com Deus, eu vou te dizer que não é do jeito que você conversa, não. Não é desse jeito, não, que você conversa. Você tem noção que você tá conversando com uma divindade? Você tá conversando com Deus? Tu quer conversar de qualquer jeito? Aí você fala, não, mas se eu me relaciono com um amigo assim, se eu sou íntimo assim, se eu falo com ele com verdade, com clareza, com sinceridade, com o meu amigo que é uma pessoa física, por que eu não posso falar com Deus assim? Aí o inimigo fala, não, você tá fazendo de qualquer jeito, não é assim que fala, não. E às vezes você tá aprendendo a orar, a ter intimidade com Deus, então faça aquilo que você sente no seu coração. Faça aquilo que você sente no seu coração. Seja verdadeiro. Seja sincero. Isso, exato, Sivonei. Primeiro ele sugere que você não é merecedor e coloca... Exato. Não, mas eu sou um pecador. Nossa, eu pensei hoje, eu pequei hoje e agora? Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Eu não sou digno de Deus. Que isso, meu irmão? Deus já levou naquela cruz todos os pecados. Se você se arrepender de coração, de verdade, e mesmo se você não conseguir ainda, você fala, Senhor, me capacita. Senhor, tira de mim esse desejo. Senhor, me ajuda. Eu estou procurando ajuda. E é em ti que é a minha solução. É só contigo que eu consigo. Então me ajuda, Senhor. Tira esse desejo. Tira essa vontade. Eu tenho certeza que se você pedir de forma sincera, ele não vai te deixar do jeito que você entrou. Ele vai aos poucos entrando, te limpando, tirando aquela sujeira. Sabe a pessoa quando tá numa casa e ela começa a ver um monte de bagunça e ela tem que organizar na cabeça dela por onde ela vai começar?
É exatamente assim que o Espírito Santo faz. Ele entra e aí ele começa a olhar. Ele olha, cada cômodo, ele fala, esse cômodo é o mais sujo. Eu vou começar por ele porque é provável que lá eu tenha mais trabalho para fazer. Então ele entra e aí ele pega a vassoura, ele pega o aspirador, ele pega a pá, leva para aquele cômodo e ele começa a varrer. E ele vai varrendo e vai limpando, vai abrindo caminho, que antes não tinha. Então ele vai abrindo caminho, tira a poeira da janela, tira a poeira dos armários, da cômoda. Ele vai tirando. E ele vai limpando. Então acontece do dia pra noite? Não. Não acontece do dia pra noite. Se você aprendeu que a transformação com Deus, você fechou o olho, abriu e aconteceu. Eu preciso dizer que isso é mentira. A transformação, ela é diária. Ela acontece de pouquinho em pouquinho, sabe? De fé em fé, em glória. É exatamente isso que acontece na nossa vida. São passos dados todos os dias. É você sendo íntimo de Deus todos os dias. É desse jeito que acontece. E aí ele vai abrindo caminho. Você começa aos poucos. Quando você pensa em algo, a sua mente própria, ela bloqueia. Opa, peraí. Vou fazer um xizinho aqui, ó. Bloqueado, aí começa a fazer na sua mente. Sabe quando você tá ouvindo uma coisa e começa a apitar um alarme? É assim que fica. Pam. Não se achegue, não se aproxime. Proibido passagem. E aí, aos poucos, aquele alarme que parecia ser suave começa a aumentar. E aí começa a aumentar. Quando você vai ver, você não consegue nem chegar mais próximo e perto daquela situação, porque você já sabe que não é pra você. É assim que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, todos os dias, quando você de fato se abre de forma sincera, verdadeira, e deixa ele agir. Ou seja, o inimigo vai tentar. Ele vai tentar, mas ele vai cair também, porque ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre as situações que acontecem ao nosso redor. Ele não tem poder sobre aquilo que Deus tem para cumprir na nossa vida. Corrigindo, ele tem poder na maioria das vezes nas situações que acontecem ao nosso redor, sim. Mas nós não nos deixaremos abater por essas situações. Amém? Nós não nos deixaremos abater, porque nós sabemos de quem nós somos filhos. Nós sabemos de quem somos herdeiros. Amém? E a pior forma que o inimigo tenta trabalhar nas nossas cabeças tirando aquele entendimento que nós temos. É anulando totalmente aquele entendimento que nós temos de quem nós somos. É exatamente isso que ele faz. Imagina se nós, como filhos, tentássemos comprar o amor de Deus. Só a gente chegando lá, Senhor, quanto é que custa pra gente conversar aqui? Só pra eu entender uma coisinha aqui. Quanto que você tá cobrando hoje pra gente sentar e conversar? Imagina se nós tivéssemos que pagar pelo amor do nosso pai ou pela conversa com o nosso pai, um pai físico. Eu cheguei aqui com meu pai, quanto que o senhor tá cobrando pela hora pra justamente a gente sentar e resolver algumas situações aqui? Seria um negócio terrível, né? Se os filhos tivessem que fazer isso. Mas graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, Ele está disponível 24 horas para nós. Você tem noção do privilégio que nós temos em ter um pai disponível 24 horas? Até o nosso próprio pai físico, ele não consegue ser disponível para nós 24 horas, mas nós temos um pai que é acima desse pai que nós temos físico, que está disponível 24 horas por dia. A hora que você quiser conversar com ele, você consegue conversar. A hora que você quiser abrir o seu coração para ele, você consegue abrir. Ele vai te entender, ele vai te trazer clareza. E ele vai te acolher. E ele vai te trazer proteção. A hora que você quiser falar, Senhor, eu não aguento, eu tô cansada disso. Não. E quiser ter uma... Como é que fala quando a gente quer conversar com a pessoa? Não é debate, uma discussão com ele. Você pode, ele está disponível para você 24 horas. Ah, mas eu vou brigar com Deus? Não. Discussão é você conversar com ele, colocar para fora tudo aquilo que tem te afligido, colocar as situações que você quer que se resolvam na sua vida. É isso. É você expor. Falar, Senhor, não dá.
Não dá mais, não aguento. Eu não aguento. Aí ele fala, filha, aguenta. Só mais um pouquinho. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Porque a vitória é certa. E tá próxima a recompensa. Eu vou te recompensar. Essa situação parece ser gigante, mas a recompensa que virá após essa situação é muito maior. Você tem noção disso? Que quando nós enfrentamos qualquer situação com Deus, a nossa vitória já é certa? Você não tem como perder a batalha, porque Ele já entrou e Ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Quando você tem a certeza disso, nas situações mais difíceis você começa a cantar, você começa a adorar, você começa a ficar aleluiada. Sabe a expressão que o nosso apóstolo fala? Eu estou aleluiado. É assim que você fica. Eu não quero saber não, eu vou dar tiro, vou pra cima mesmo. A Sivonei falou sobre isso ontem. Você começa a adorar ao Senhor, a sua adoração fica mais intensa, fica mais íntima. É assim que a gente se porta, sendo rei e rainha dele nessa terra. É governando um povo, é direcionando um povo, é liderando um povo. Ah, mas eu ainda não tenho cargo na igreja. Eu ainda não posso dizer que eu lidero um povo. Meu amigo, você lidera a sua família, você lidera a sua casa. Mas eu não tenho um filho, você lidera o seu marido, você lidera a sua esposa. A liderança que eu falo, mas eu não sou casado. Você lidera você. Pronto. Não tem ninguém? Você lidera você. Você é liderado pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Então você faz aquilo que Ele manda você fazer. É isso. É desse jeito. Amém? Ou seja, a salvação que Deus nos deu é um presente. Mas a maturidade é um processo. Exato, Sivonei. Eu concordo. É isso mesmo. Sabe, o nosso apóstolo até falou. Não seja igual o Zeca Pagodinho. Não seja igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, eu vou levar. Não, meu amigo, não. Não deixe a vida levar você para onde ela quer levar, porque ela não vai levar para o caminho bom. Ela não vai te levar para o caminho certo. A Gleice falou, liderar a si mesma já é muito importante. É menos um cabeção fazendo besteira. Exato. Exato. É desse jeito. Nós renascemos no espírito, temos uma alma, habitamos num corpo, um corpo físico. É isso. Quando você se lidera, você entende quem você é e você faz. Você faz mesmo dolorido, mesmo cansado. Porque a força que vem dentro de você, ela se renova em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A salvação do Espírito, porque o Espírito está pronto, tá? O Espírito que habita dentro de nós, ele já está pronto. A salvação do Espírito, ela acontece instantaneamente. Pum! Instantaneamente. A salvação da alma, ela acontece diariamente. Lembra que eu falei sobre sermos íntimos de Deus, ler a palavra, tananã, tananã? É isso. Ela acontece diariamente. A salvação do corpo, ela será completa na volta de Cristo. Só na volta de Cristo. É assim que acontece a salvação dos nossos três, como é que eu posso dizer? Três estados. 3 estados. Espírito, alma e corpo. Estágios. Estados também, não pode ser? Enfim, é isso. É assim que acontece a salvação dos nossos 3 estados ou estágios. O Espírito já está pronto. E se você se deixa ser conduzido e guiado pelo Espírito, a sua alma fica pronta todos os dias. Porque se você busca intimidade com Deus, se você busca estar em oração, em constante oração, se você busca adorá-lo, se você busca a palavra de Deus, o entendimento, você está alimentando, você está deixando o Espírito mais forte. E a sua alma se fortifica através dele. E é assim que acontece.
É assim que acontece. Por isso Paulo escreve lá em Filipenses 2:12: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A salvação, ela é de graça, ela é gratuita. O discipulado é que custa tudo. Eu não entendi. Vou explicar. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, automaticamente você recebeu uma passagem, digamos assim, uma passagem gratuita. Saiu do império das trevas e foi para o reino da luz. A salvação está lá. Ela foi te dada de forma gratuita. Só que o que é o discipulado? É você ser submisso. É você baixar o seu nível para ser liderado por uma pessoa. E aquela pessoa vai te conduzir. Ela vai te ensinar, ela vai te trazer conhecimento, ela vai te trazer clareza, ela vai te mostrar o caminho. E se você se deixar ser liderado, você pode ter certeza que a sua salvação, ela também continuará sendo gratuita, mas você também conseguirá chegar à eternidade com o Pai. Aí alinha a ministração da palavra, a oração, ao jejum, a intimidade com Deus. Pai seja contigo, mulher valente. Girlaine, né? Seja muito bem-vinda à nossa live Bom Dia Valentes. É como um bebê quando nasce. Ele já é filho, mas ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele não sabe correr, ele não tem um entendimento ainda daquilo que está acontecendo. Ele entrou no mundo agora. E aí o bebê olha para um lado, olha para o outro, e aí ele analisa a situação, ele vai olhando, ele não entendeu ainda que ele nasceu. Ele acha que ele tá no útero, só que ele começa a ver coisas diferentes. Ele começa a analisar e fala, eu ainda, tá estranho esse mundo aqui que eu tô. Não parece ser o mundo que eu tava, não. E aí ele vai descobrindo aos poucos quem ele é em Deus. Ele não sabe comer sozinho ainda. Então ele precisa de uma ajuda, certo? Da mãe, na maioria das vezes. É a mãe que ajuda. Por quê? Porque ele tá tomando leite. E o leite vem da mãe. A não ser as mães que não conseguiram amamentar com o leite próprio, ela dá um leite específico para a criança, certo? Então ele cresce. Ele saiu da fase que ele não entende mais. Ele cresceu. Só que aí, ele não nasceu para se tornar filho. Ele nasceu porque ele já é filho. Mesmo antes dele ser colocado dentro do ventre da mãe, Deus já sabia quem ele era, quem ele ia ser, ou quem ele irá se tornar. Ele não nasceu para ser filho, ele nasceu porque ele já é filho. É isso que nós temos que entender em Deus. Nós não nascemos para ser filho, nós nascemos porque nós já somos filho. E Deus já sabia isso muito antes da gente, muito antes do ventre. E está escrito na palavra dele, tá? Não estou falando com palavras da minha própria boca. São palavras ditas da Bíblia. E é exatamente assim no reino. Diz aqui, deixa eu encontrar o versículo, para que justamente eu possa trazer para vocês. Depois eu procuro e mando lá no grupo da igreja. Se você não faz parte do grupo da igreja, eu convido você a entrar no grupo da igreja. Amém? Mas Deus nos fez justiça dele. Quando ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz, automaticamente. Lembra que eu falei que você ia ganhar a salvação de graça? Você também foi feito justiça dele. Automaticamente. E em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Observe, ele não falou aqui no texto, seremos, não. Ele falou, fomos feitos. Justiça significa a capacidade de ficar na presença do Pai, sem senso de culpa, sem condenação ou sem inferioridade. Ou seja, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que você pode se apresentar na presença dele sem total culpa, sem total inferioridade. Ah, mas ele é um Deus, uma divindade. Gente, ele é seu pai. Ele, além de tudo isso, ele é seu pai. Então você pode sim se ajoelhar, você pode sim orar em pé, você pode sim orar sentado, você pode sim fazer aquilo que bem lhe apraz. É como você quer conversar com ele que você pode conversar.
Não precisa ser, ó Pai da eternidade, ó céus, ó vida. Não. Pai, eu tô aqui na tua presença. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque aconteceu isso comigo hoje. Eu preciso te contar também que eu não gostei de tal situação. Eu me senti assim, eu me senti assado. E tananã, tananã. É assim, gente. Exato, Evelyn. O Senhor ama o nosso jeito simples e sincero de falar com Ele. É desse jeito. Eu não gostei disso, pai. Hoje foi pesado, hoje foi punk. Mas eu sei que o fardo com o Senhor é leve. Então me faz entender como funciona esse fardo. Eu não tô conseguindo sentir essa leveza. Então tira do meu coração esse cansaço, esse peso. Não é falando palavras bonitas que você vai penetrar o coração de Deus. Não, é sendo sincero. Humildade, exato, é sendo aberto, é sendo verdadeiro. É desse jeito. Porque Ele já nos fez justiça dele. O que é ser justiça de Deus? É entrar na presença dele sem culpa, sem inferioridade, sem achar que Ele vai te condenar. Meu filho, você fez isso. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Não é assim. Não é assim. E é o Espírito Santo de Deus que nos convence do erro, do pecado. E aos poucos, lembra que eu falei que o Espírito Santo de Deus vai limpando? E ele vai abrindo o caminho? É desse jeito, a transformação é diária. E aos poucos, o Espírito Santo de Deus vai te mostrando onde está sendo o erro. Onde você está cometendo algo de errado. E aos poucos ele vai transformando isso dessa impureza em pureza. Impureza em pureza. Entendeu? É desse jeito. É desse jeito. Amém? Assim também diz em Romanos 5,17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5,17 diz isso. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre arrependimento e condenação. Existe uma diferença muito grande entre arrependimento e condenação. O Espírito Santo nos convence, mas tem alguém que tenta nos condenar. E esse alguém não é o Espírito Santo. Esse alguém é o inimigo, é o diabo que tenta todos os dias nos condenar das situações que acontecem. Quando pecamos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é correr para Deus. Para justamente nós sermos limpos e libertos. Nós não precisamos fugir da presença dele. É aí que nós temos que estar na presença dele mais ainda. Porque quanto mais profundo e mais íntimo nós estamos de Deus, mais nós nos afastamos do pecado. Mais nós nos afastamos das impurezas. Mais nós somos limpos e purificados pela presença dele. É quanto mais nós chegamos, assim, no profundo mesmo, nos enraizamos na presença dele, é que nós somos limpos. É que nós somos feitos exatamente pureza dele. É que nós sentimos a transformação diária dele. Seja muito bem-vinda à nossa live, Andréia. Nós já estamos finalizando. Agora imagina, gente, uma criança que está aprendendo a andar. Ela cai. Porque toda criança que está aprendendo a andar, ela cai. Ela não tem ainda os sentidos completos, ela está aprendendo os movimentos. Então, ela vai dando um passo de cada vez para justamente ela conseguir andar, certo? Agora, imagina se ela cai e o pai fala para ela assim. Ele olha para ela e fala assim: a partir de hoje você não é mais meu filho, porque você caiu. Você está aprendendo a andar e você tem que se segurar nas coisas para justamente não cair. E se você caiu, você não é digno da minha presença. Tudo bem, André, não tem problema não. Vai ficar salva essa live, depois você assiste. Imagina você, se o nosso pai fizesse isso com a gente todas as vezes que nós caíssemos. Já era, né? Não tem segunda chance. Acabou pra nós. Não tem o que fazer. Mas não. Não faz isso. Ele não faz isso. É aí que ele abraça e acolhe. Porque ele entende que é o amor dele que transforma. É aí que ele fala: pode vir, filho, pode vir. Eu ainda te amo. Eu não amo o pecado. Eu não amo o pecado. Eu abomino o pecado, mas eu amo você. Eu amo você
tão profundamente que eu fui capaz de entregar meu próprio filho para morrer naquela cruz por aquele sacrifício, para que justamente eu tivesse você como filho também. É isso que você tem que entender. Não tem condenação na presença de Deus. Não há condenação. Não há inferioridade. Não há. É nesses momentos que você fala, Senhor, eu pequei. Eu caí. Eu julguei. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Mas eu não quero fazer mais. Me transforma. Me renova. Me limpa. Faz um exame do alto em mim. Vê se há em mim algum caminho mau. E me tira desse caminho mau, porque eu não quero isso mais na minha vida. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Você pode ter certeza que ele vai fazer. Só que não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, meus irmãos. Teve uma época na nossa vida que eu lembro que a gente entregou literalmente a nossa empresa para Deus. O Senhor, a nossa empresa, ela está nas tuas mãos. Agora tu é o dono majoritário e nós somos só aqueles que são servos e fazem a tua vontade. Então, se há algum cliente dentro da nossa empresa que não condiz com aquilo que tu quer para o nosso caminho, que não nos fará ir para o próximo passo, está nas tuas mãos, Senhor. Naquela mesma semana a gente perdeu 4 clientes. E a gente só tinha 5, né? Nós só tínhamos 5. Dos 5 a gente perdeu 4. Eu falei, Senhor, você não tá de brincadeira não, né? Enfim, nós abrimos mão. E pouco tempo depois a gente estava praticamente com quase o dobro de clientes que a gente tinha perdido. Porque nós falamos, Senhor, está nas tuas mãos. Seja a nossa justiça, seja o nosso dono, seja quem vai nos direcionar para o teu caminho. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele, hoje nós temos muitos mais clientes do que nós tínhamos na época que isso aconteceu. E a gente continua pedindo, Senhor, seja o centro das nossas vidas. Senhor, coloca nos nossos caminhos pessoas que vão nos ajudar a chegar no nosso alvo, no nosso objetivo. É desse jeito. Quando você abre mão, ele faz mesmo. E no início, às vezes, é doloroso. Mas conforme vai passando o tempo, você vai sendo forjado e vai ficando calejado. E aí Deus te dá um novo nível. Não, meu filho, calma. Já tá começando a ficar fácil, né? Então, peraí, vamos lá. Vamos aumentar esse nível aqui. E aí ele começa a aumentar. Mas à medida que você vai aumentando o nível, que é de fé em fé, de glória em glória, ele também vai te recompensando. À medida que você vai recebendo, à medida que você vai passando pelos níveis. Amém? Estamos todos entendidos e clarificados daquilo que Deus quer para as nossas vidas? Quem somos em Deus e como Ele age nas nossas vidas? Se você entendeu a ministração de hoje, escreve aqui para mim nos comentários. Amém. Está feito. Eu entendi. Eu entendi. Escreve aqui para mim, porque eu tenho certeza que Deus trouxe uma clareza absurda para nós hoje sobre tudo. Amém?